Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode estar agora aí perguntando, né, pastora, o que nós vamos ler agora, né? Porque ontem à noite nós só oramos. Mas eu estava buscando e orando ao Senhor para onde que nós vamos, porque no meu entendimento é muito importante isso que nós fazemos. Nós temos aqui um número de pessoas que todo dia assistem esta oração, estão acompanhando, então nós temos uma responsabilidade com você. Estar falando aquilo que o Senhor quer que você ouça, não aquilo que nós queremos falar. Eu, no meu coração, sinceramente, eu queria ir para o Evangelho de Marcos ou de Lucas. Mas quando eu estava orando, eu senti do Senhor uma direção, e quando eu abri o Evangelho, ou a Epístola, né, de 1 João, imediatamente testificou no meu coração que era isso mesmo que nós íamos fazer. A primeira epístola de João é aquela que tem o 1 na frente do João, porque tem o Evangelho de João, e um pouco mais para frente, perto de Apocalipse, quase em Apocalipse, tem 3 epístolas de João. Nós temos a epístola de Tiago, né, de Hebreus, depois Tiago, depois Pedro, e depois nós temos João. É a primeira epístola. Então, se você puder abrir tua Bíblia no capítulo 1, de 1 João, então vai estar lá 1 João 1, amém? Se só está aparecendo João, você está no Evangelho de João. Se está aparecendo um 2 na frente, você está na segunda epístola de João. Um 3, você está na terceira epístola de João, terceira carta. Então volte um pouquinho que você vai encontrar a primeira epístola de João. E o que me chama a atenção na primeira epístola de João, porque ele escreve chamando a igreja para retornar para aqueles princípios e para aqueles elementos básicos da fé. E eu creio que mais do que nunca nós estamos vivendo esse tempo de voltar para os elementos básicos da fé. Amém? Parar de procurar esse evangelho, que é um evangelho que muitas vezes tem pregado, né? Esse evangelho, entre aspas, que às vezes não passa de uma palavra de sabedoria, mas que não tem nada de Jesus nele. E o segundo ponto que eu vejo aqui é a preocupação de um pastor com as suas ovelhas. Então, ele está preocupado com as suas ovelhas e ele transmite essa preocupação nessa carta, para que eles possam retornar a esses elementos básicos da fé e não venham a se perder. Porque havia um problema daqueles mestres nessa igreja. Lembre-se, né, que essas epístolas elas não são escritas para fora, elas são escritas para dentro da igreja. O evangelho, ele é escrito para dentro e para fora, mas as epístolas basicamente elas são escritas para orientar a orientação, elas foram escritas para orientação da igreja, né? Para que eles não se perdessem. E havia muitos mestres que eles diziam que eles não tinham pecado, que eles já estavam na luz e eles não tinham pecado mais na sua vida. Isso é uma blasfêmia. Todos nós somos pecadores, amém? Então nós não podemos dizer que eu não tenho pecado, é disso que João vai falar aqui também. Mas ele começa lá no versículo 5 do capítulo 1, por que nós pulamos os 4 primeiros? Porque os 4 primeiros basicamente é a saudação de João para a igreja. Toda epístola tem ali no começo uma saudação à igreja ou àqueles a qual ela foi endereçada. Amém? No versículo 5, então, ele diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O primeiro ponto que nós precisamos definir aqui é o que é trevas e o que é luz. Luz é a santidade. Luz, querido, eu posso colocar para você, é a pureza. Luz é estar na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que a palavra é luz para o meu caminho. Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. Amém? Ele vem iluminar o nosso caminho, nós precisamos andar nesse caminho. As trevas, por sua vez, ela é o engano, ela é a falsidade, ela é o erro. E quando nós lemos aqui que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, nós precisamos lembrar de uma coisa, que luz e trevas elas não se misturam. Elas são como água e azeite, eles não se misturam. Quando você entra num lugar, se você acender a luz, as trevas elas vão embora. Então, aqui ele está reforçando que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E nem tem como ter, nem tem como haver. Porque aonde há luz não há trevas. Amém? Aonde a luz está, naquele lugar, não há trevas
Não há nenhum lugar oculto, escuro, nada. Agora, trevas fala daqueles que caminham no erro, na falsidade, no engano. E nós podemos usar um exemplo bem simples. É aquele que está caminhando no escuro, que acha que está caminhando para um lugar, mas ele não tem certeza, porque não há uma luz, não há uma verdade, não há um Senhor, não há um pastor para ele ouvir a sua voz como ovelha e seguir a sua voz. Amém? Então ele está caminhando no escuro, ele está caminhando em trevas. E se houver um precipício à sua frente, ele vai cair. E a palavra de Deus fala exatamente isso, que há muitos caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o seu final é a morte. Por quê? Porque são caminhos de trevas, não são caminho de luz. Caminho de luz é um caminho de santidade, de pureza, é um caminho onde nós estamos debaixo, em submissão ao Senhor Jesus, onde nós entregamos a nossa vida, onde nós ouvimos e praticamos a sua palavra. Amém? E as trevas é o oposto disso. São aqueles caminhos que o homem quer, que ele acha, que ele pensa, são os achismos. Amém? Não é a verdade. Não é a verdade. Então ele está dizendo que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então ninguém pode dizer que isso que há alguma coisa de trevas no Senhor, porque não há. E ele então continua, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está dizendo então, se nós falarmos que nós andamos na luz, mas nós falamos que andamos na luz, nós, aqui diz, né, se dissermos que mantemos comunhão, manter comunhão que é andar junto, né? A comunhão é aquilo, né? Eu ando junto, eu estou junto, né? Nós caminhamos juntos. Então ele está falando, ó, aqueles que diz que mantemos comunhão com ele que é em Deus, que é luz, não é trevas, mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, a minha boca fala uma coisa, mas eu estou andando e fazendo o contrário do que eu falo, do que eu aprendi. Então ele está dizendo, eu digo que tenho comunhão com ele, mas eu ando nas trevas, então eu estou mentindo. E não praticamos a verdade. Lembra que eu falo para você? Prudente, sabedoria é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Então não adianta minha boca falar uma coisa, mas as minhas atitudes serem outras. Amém? Não adianta no domingo eu colocar a melhor roupa para ir na igreja, ou no domingo eu ligar ali o meu celular, a minha televisão, para assistir o culto, né? Ficar ali com aquela postura de santidade, com aquela postura de reverência, mas quando eu saio dali eu não sou nada daquilo. Eu não pratico aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi. Amém? A palavra é para ser praticada. Acima de tudo, a palavra é para ser praticada, é para ser vivida. E ele então diz que esses andam no engano, eles não estão na verdade, eles não praticam a verdade, eles estão mentindo. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, eu falo que estou com ele, mas eu, de fato, ando com ele. Né? As minhas atitudes mostram que eu ando com ele. Com ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. Escute bem, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ouça que aqui é algo muito importante que nós precisamos entender. Que se nós de fato falamos, né, dizemos que andamos com ele e de fato andamos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, se eu falo que eu ando com ele, mas no fundo eu não ando, o sangue de Jesus, ele não me purifica do pecado. Ouça isso que eu estou falando para você. Sabe por quê? Porque a carta foi escrita, lembra que eu falei para você? Para a igreja, para quem conhece a palavra. Então a pessoa conhece a palavra, ela sabe o que deve fazer, mas ela não faz. Então ela não tem os seus pecados perdoados. A sua boca diz, mas as suas atitudes não. Ele diz que anda na luz, mas ele anda nas trevas. Então o sangue de Jesus não purifica dos pecados. E veja bem, eu não estou dizendo que o sangue de Jesus tem alguma limitação. Não tem. O sangue de Jesus perdoa os pecados de todo mundo. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, o Senhor não aceita a hipocrisia. Então nós não podemos ser hipócritas de falar uma coisa e viver outra. E ele diz, se porém, eu vou ler de novo, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Aí sim ele nos purifica de todo pecado. Ah, pastor, então você está dizendo que tem situações que o sangue de Jesus não purifica do pecado? Não. Daquele que vai ali, confessa o seu pecado da boca para fora, mas continua andando nas trevas, purificou o pecado? Claro que não. E ele continua. Vamos continuar porque eu estou vendo aqui que o tempo está se adiantando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não há ninguém que não tenha pecado. Então eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Mesmo o pastor da igreja, aquele homem que você acha que é ou aquele homem que você pensa, nossa, aquele homem é santo. Ele é pecador e ele precisa do perdão através do sangue de Jesus. Não há ninguém que não seja pecador. Ninguém. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessamos os nossos pecados, por quê? Porque nós dizemos que andamos com ele, que estamos na luz e praticamos a sua palavra, então ele está dizendo, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque quando eu ando na luz, preste atenção, eu quero dizer para você que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos o pecado nas nossas vidas. Então, quando nós andamos com o Senhor, a luz de Deus vem nos iluminar. E eu começo a ver, e eu começo a enxergar coisas que eu não via antes. E eu começo a dizer, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso confessar, isso é pecado e eu não sabia. Davi fala sobre aqueles pecados que ele desconhecia. Senhor, perdoa-me dos pecados que eu desconheço. Mas quando nós começamos a andar com o Senhor, então essa luz vem, ela começa a nos iluminar. E nós andamos de fato com Ele. E nós começamos a perceber o pecado nas nossas vidas. E nós reconhecemos, meu Deus, eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus. Então Ele está dizendo aqui, se confessarmos os nossos pecados, olha que bênção. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele te perdoa, Ele me perdoa. Sempre. Amém? Eu sempre digo isso, quem acusa é o diabo. Deus, Ele perdoa. Basta nós reconhecermos o nosso pecado, nós nos arrependermos dele, Ele vai nos perdoar, em nome de Jesus. Amém? Então nós andamos com Ele, nós dizemos e andamos com Ele na luz. Amém? Não somos hipócritas que dizemos que estamos na luz, mas temos atitudes de quem anda nas trevas. E tem muita gente que faz isso. Amém? Se dissermos, versículo 10, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, se nós dissermos que nós não cometemos pecado, para que Jesus veio? Para que Jesus veio se nós não precisamos dele? Porque se eu não cometo pecado, eu não preciso dele. Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado de nós, se nós confessarmos os nossos pecados. Porém, se nós não confessarmos os nossos pecados, não confessar significa que eu não reconheço o pecado, que eu não reconheço que sou pecador, que eu não reconheço que preciso de Jesus. Veja quanta coisa está implícita em não confessar o pecado. Está implícito não reconhecer o pecado, não reconhecer que eu sou pecador. Se eu não reconheço o pecado, eu estou cego, eu estou nas trevas. Não reconhecer que eu sou pecador, porque eu não estou andando com Ele, com a luz. Amém? E por sua vez, não reconhecer que eu preciso de Jesus Cristo. E quando eu não reconheço que preciso de Jesus Cristo, eu estou dizendo, Senhor, por que o Senhor mandou teu Filho unigênito para morrer na cruz no meu lugar? Queridos, isto é uma blasfêmia. Amém? É uma blasfêmia. Eu acho que tem uma palavra certa para isso. Deixa eu ver se eu anotei aqui, em nome de Jesus, eu devo ter anotado aqui, vamos ver. Não é uma blasfêmia, é isso mesmo, é uma calúnia, é blasfemar contra Deus, é uma calúnia. Amém? Porque nós estamos negando tudo que Jesus fez. Nós estamos dizendo que não precisamos de Jesus. Então nós precisamos andar com Ele,
Quando nós andamos com Ele, nós começamos a nos ver e reconhecer o pecado. Quando nós reconhecemos o pecado, nós precisamos confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, querido, nós temos mais comunhão com Ele. E aí nós temos mais comunhão com Ele, a luz dele vem, mostra mais coisas que nós temos que mudar. E nós vamos mudando, e aí eu vejo de novo o pecado, eu confesso o pecado, e eu tenho mais comunhão com Ele. Eu vou me aproximando cada vez mais de Deus, cada vez mais de Deus, tendo cada vez mais intimidade com Deus. Não é tremendo isso? Glória a Deus. Amém? Não é isso que você e eu queremos? Estar cada vez mais próximos de Deus, termos mais intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Me perdoe que demorou hoje, né? 15 minutos. Mas esse é uma epístola abençoada. Amém? Toda palavra é, mas essa epístola hoje para nós foi uma mensagem abençoada. Louvado seja o Senhor. Não esqueça de colocar os teus pedidos de oração nos comentários. Não esqueça também que se você quer o contato conversar com um pastor, entre no Telegram, no grupo da Igreja do Porto de Cristo e fale com uma moderadora. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa semana que está começando, te agradecer por cada um que está aqui conosco, que o teu poder, a tua graça, a tua unção possa ser derramada sobre todos nós e que a tua luz, Senhor, porque o Senhor é luz e não há trevas nenhuma aonde o Senhor está, possa revelar a nós mesmos aquilo que nós precisamos confessar, aquilo que nós precisamos mudar, porque nós queremos cada dia mais andar perto de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te renove nesse dia, em nome de Jesus Cristo.